Muito bem, pessoal. Prazer em recebê-los nessa exposição. Eu sou o professor Cláudio da Cunha Kidrick, Raciocínio, Lógica e Matemática. E a gente vai fazer um apanhado geral assim, de algumas dicas e alguns comentários sobre o tipo de questões das provas que a Caro Chagas normalmente apresenta. Vamos fazer um levantamento bem dirigido, bem direto, salientando os itens mais prováveis e mais importantes e falando também mais ou menos o tipo de apresentação que a Caro Chagas costuma fazer nas suas provas. Para qualquer que seja o concurso da Caro Chagas, eles, como toda a banca, eles seguem sempre um certo perfil, uma certa linha, e a gente conhece as bancas até simplesmente lendo uma questão, a gente sabe de que banca é, normalmente. De vez em quando elas trocam, mas a Caro Chagas tem uma linha muito particular deles, que é inconfundível, e tem umas dicas muito importantes aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Vamos falar primeiro, repetindo, seja qual for a prova que tu vai fazer, mas se forem questões da Caro Chagas, tem uma coisa muito importante que é o tipo de coisa que ele se detém mais ou menos. Isso é muito importante. Tá? Uma questão pode ser do mesmo assunto de uma outra, mas o enfoque dado é que muitas vezes faz toda a diferença. Bom, então fazendo um apanhado geral assim, dos programas, dos concursos que a Caro Chagas tem preparado ultimamente, fazendo uma geral assim, eu fiz aqui um resumo dos assuntos que são cobrados na grande maioria das questões dos concursos que eles elaboram. Então tem alguns assuntos que são padrões, né? São padrões, são apresentados sempre pela Caro Chagas e naquele estilo deles também. Claro que de vez em quando eles variam alguma coisa, né? Para não ficar muito manjado, mas tem algumas coisas básicas que eles mantêm praticamente em todas as provas. Então, eu vou escrever aqui alguns itens, um item ou outro, para lembrar. Por exemplo, a maioria dos programas da Caro Chagas, que tem matemática e raciocínio lógico matemático, que eles chamam, ou raciocínio lógico quantitativo, como algumas outras bancas chamam, quase sempre eles fazem um enfoque da matemática básica, onde tem múltiplos, divisores, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, e problemas envolvendo números inteiros e racionais. Isso aí é um enfoque que a Caro Chagas tem pedido em praticamente todas as provas nas quais eles elaboram as questões de raciocínio lógico e matemática. É praticamente o mesmo programa desses itens aí que eles cobram em todos os concursos. Pode ser concurso A, B, C, D, mas geralmente eles colocam esses itens que eu falei numa primeira parte da matéria. Depois, numa segunda parte, vem aquele negócio de razão, proporção, regra de 3, porcentagem, etc. Então isso é o que predomina na maioria dos concursos onde eles cobram matemática básica. Caro Chagas eu estou falando, obviamente. E uma coisa que a Caro Chagas não cobrava, mas ultimamente está cobrando em todas as provas, é o famoso raciocínio lógico. O raciocínio lógico matemático, como eles chamam. Que também é o mesmo programa, independentemente do concurso no qual eles estão aplicando isso. O programa eles têm cobrado mais ou menos o mesmo. Então, vamos chamar a atenção aqui do seguinte. Deverá ter, na prova de vocês no domingo, prova de matemática e raciocínio lógico, deverá ter, com quase toda certeza, questões envolvendo mínimo múltiplo comum. E eu vou escrever só esses itens aqui, tá? Vou escrevendo, conversando, assim vamos escrevendo. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Tá? Esse é um primeiro item que a Caro Chagas adora cobrar, mas não da maneira assim, só de calcular. Não são questões de calcular MMC e MDC, é claro, porque seria muito banal até. São questões de aplicação desses conceitos do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. Questões assim do tipo, quer ver? Eu vou ler um pedacinho só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, vou pegar aqui, eu trouxe uma variedade, uma questão desse tipo, Caro Chagas. Uma enfermeira recebeu um lote de medicamentos com 132 comprimidos de analgésicos, 156 comprimidos de antibiótico. Ponto. Deverá distribuí-los em recipientes iguais, contendo cada um a maior quantidade possível de um único tipo de medicamento. Considerando que todos os recipientes deverão receber a mesma quantidade de medicamento,
O número de recipientes necessários para essa distribuição será não, tarará, tarará. Questões desse tipo, quer dizer, é um problema, assim como esse aí que eu falei, é um problema de chamar mínimo múltiplo comum, aplicação do mínimo múltiplo comum. Pode ser uma coisa análoga com o máximo divisor comum. São problemas onde o candidato tem que aplicar o conceito numa coisa prática. Em nenhum momento da questão está escrito MMC ou MDC. O candidato é que tem que descobrir que se trata de MMC ou MDC. Quando a gente dá cursos, normalmente, sobre esses assuntos, a gente dá algumas dicas, algumas palavras-chave, etc., que aqui não cabe porque o nosso assunto é muito amplo, é só para dar uma dica geral, mas isso aí num curso assim, extensivo, coisa assim, normalmente a gente dá algumas dicas de palavras-chave, etc. Mas isso é uma coisa sagrada para Carlos Chagas. Deverá ter questão disso aí com toda certeza. Tá? Eu falei da matemática básica, é uma primeira parte, depois o raciocínio lógico, que é o mais complicado. Aí tem que dar umas dicas muito importantes do raciocínio lógico, bem mais importantes até do que essa aqui. Bom, e assim como eu dei um exemplo desses assuntos aí, questões de aplicação, outra coisa que a Carlos Chagas cobra sempre, também deverá ter na prova de vocês domingo isso, com certeza. Digamos assim, com quase toda certeza, né? Questões envolvendo problemas sobre números inteiros e números racionais. Problemas. Problema onde o candidato tem que formular a questão, equacionar, digamos, né? Ele tem que, esse é o termo mais certo. Vocês terão que ler, entender bem o enunciado e equacionar o texto da questão para que vocês consigam resolver. Aí, normalmente, a resolução vai cair num sistema de duas equações a duas incógnitas, ou vai cair numa equação de primeiro ou de segundo grau, questões envolvendo, então, esses assuntos. Eu vou colocar assim, ó, problemas, tá? Isso aí, cada coisa que eu estou escrevendo aqui é praticamente uma questão, no mínimo, que vocês deverão ter na prova de vocês no domingo. Por exemplo, isso aqui, ó, porque é muito difícil o cara dizer assim, a questão é essa, né? Isso é impossível. Mas problemas envolvendo, ó, gente, envolvendo. Depois vocês têm que procurar, assim, em cursos que vocês fizerem ou vão fazer, etc., ou em apostilas ou em livros, questões desses itens que eu estou falando, que esses aí são certamente questões da tua prova. Problemas envolvendo números inteiros e números racionais. Certo? Então isso aí é um outro assunto. Como assim? Isso é problemas daquele tipo, ó. Antônio e Pedro tinham juntos R$2.500. Aí Pedro emprestou para o João não sei quanto e aí passou a ter a metade do que eu não sei o que. Problemas desse tipo, problemas enroladinhos assim, que envolve apenas operações com números inteiros e números racionais. Não esqueça que números racionais são números inteiros ou fracionários. Então aqui nesse item, eles costumam colocar questões, inclusive muito bonitas, inclusive questões às vezes meio safadas, onde o cara tem que primeiro treinar bem o equacionamento dessas questões. E depois são problemas que envolverão, inclusive, números fracionários no meio. Tem números inteiros e fracionários. Questões práticas, assim, né? Repartiu-se não sei quanto entre tantas pessoas. Quer dizer, problemas desse tipo. Então esse é um outro item muito, muito certo. Outro assunto fatal, que vocês devem olhar com muito amor e carinho, é a divisão proporcional. Esse é outro assunto que a Carlos Chagas é apaixonado. Questões de divisão em partes proporcionais. Que eu vou abreviar aqui por divisão proporcional só. Bom, vamos colocar em partes, tá? Pronto. Divisão em partes proporcionais. Essa é uma questão que eu considero certíssima na prova de vocês no domingo. Questões de divisão de... Mas são problemas de aplicação, né? Não são problemas só de calcular, não, em absoluto. Né? Coisas do tipo, quer ver? Eu vou ler um pedacinho de um aqui só para vocês terem uma ideia. Quer ver? Só para ilustrar. Ó, por exemplo, 2 funcionários de uma repartição pública foram incumbidos de arquivar 164 processos
e dividiram esse total de processos na razão direta de suas respectivas idades e inversa de seus respectivos tempos de serviço público. Se um dos funcionários tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço, e o outro 42 anos e está há 9 anos no serviço público, então a diferença entre os números de processos que cada um arquivou quer dizer, problemas desse tipo, que envolve a divisão em partes direta ou inversamente proporcionais. Isso aí é praticamente uma questão certa na prova de vocês. Divisão em partes proporcionais. Muito bem, vamos adiante. Questões assim, tem a marca registrada da Caro Chagas. Outra questão, só que aí não dá para dizer se é simples ou composta, é a famosa regra de 3. Regra de 3 sempre tem uma questão, exatamente uma questão na prova da Caro Chagas. E não vamos dizer sempre, para você não dizer que eu sou mentiroso, mas quase sempre, na grande maioria. E não importa qual é o concurso. Não sei se vocês estão entendendo, a dica que a gente está dando aqui, essa dica sobre os assuntos mais prováveis de serem cobrados, eles independem do concurso que tu vai fazer. Desde que esses assuntos estejam no programa, assim que vocês devem compreender, eles serão cobrados, né? Então aqui, o outro que eu disse, regras de 3. Eu até vou apagar o S, eu vou botar regras de 3. Normalmente, Caro Chagas principalmente, ela te cobra uma questão de regra de 3. Agora, pode ser simples ou composta, não se sabe, né? Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que nessa de vocês aí eles vão cobrar uma composta. Claro que a gente pode errar, não quer dizer. Mas uma regra de 3, com quase toda certeza, também vocês deverão ter. Às vezes essa regra de 3 ela está dentro de uma questão que tem outro conteúdo, lá no meio. Às vezes para resolver um outro assunto, no meio tem uma regra de 3. Então são 2 assuntos cobrados na mesma questão, nesse caso. Certo? Então esse é um outro assunto quentíssimo. E as regras de 3 normalmente são questões cabeludas que eles colocam, né? Que a gente aqui não pode ler todas, porque daí fica muito longo. Agora, um assunto extremamente importante, também questão que eu considero certa, não só nessa prova de domingo, mas qualquer prova que vocês façam da Caro Chagas, se tiver esse assunto aqui, ó, porcentagem, no programa, se o concurso que tu vai fazer tem porcentagem, aliás, como eu disse, para todos esses assuntos aqui, supondo que isso aqui esteja no programa, entre outras coisas que eles não cobram normalmente, porcentagem é outra questão certíssima. Aqui na porcentagem, além de problemas tradicionais envolvendo porcentagem, eu quero que vocês deem, na hora que forem dar uma revisada, deem uma boa espiada no capítulo de porcentagem, naquela história dos fatores de aumento e de diminuição, o 1 mais I e o 1 menos I. A Caro Chagas é mais fascinada por esse tipo de problema. Não tem uma prova da Caro Chagas que não tem isso aí. Certo? A aplicação de porcentagem, mas principalmente naquela parte da porcentagem que o cara fala em um aumento, né? O salário de um trabalhador teve um aumento de 30%, em seguida teve mais um aumento de 10% em cima do anterior, ou então o preço de uma mercadoria sofreu um desconto de tal, esse tipo de problema, onde a gente usa os fatores de aumento e de diminuição. Então, vou colocar entre parênteses, porcentagem, muito bem, mas principalmente, ó, isso aqui, ó. Fatores de aumento e de diminuição. Isso eu considero outra questão certa. Esses aqui são os assuntos mais prováveis daquela parte de matemática básica, digamos assim, né? Tem outros, claro, tem muitos outros assuntos que eu não escrevi aqui, por exemplo, múltiplos, divisores, etc., equações do primeiro grau, equações do segundo grau, porque essas coisas devem aparecer no meio dessas questões. Mas esses são os itens que com quase toda certeza deverão ter na prova, um de cada item desses, é muito provável que tenha.
na parte de matemática básica. Supondo que tu vai fazer um concurso que envolve matemática básica e depois, no máximo, raciocínio lógico quantitativo, que é a maioria dos concursos que a Carlos Chagas está, no momento, aplicando no país inteiro. Tá? Bom, depois da porcentagem, eu coloquei os principais itens da matemática básica, tem um assunto bem mais complicado de dar uma dica para vocês. É o raciocínio lógico matemático. O que eles vão cobrar em raciocínio lógico matemático? O que deve aparecer na prova de vocês no domingo, por exemplo, nessa prova de domingo? Ou em outras provas da Carlos Chagas? Bom, aí essa é a parte mais complicada de dar dica, como eu disse. Eu já vou explicar por quê. Nós vamos lembrar que existem vários tipos, gente, de raciocínio lógico, dependendo do tipo de lógica que ele usa. Por exemplo, quando vocês fazem um curso de lógica, ou raciocínio lógico, o professor vai falar lá que existem vários tipos de lógica. Existe a lógica formal ou a lógica simbólica, também chamada de lógica matemática, que é aquela que a maioria de vocês talvez já tenha feito algum curso sobre isso, que é aquela que fala em valor lógico, VF, né, verdade e falso, tabelas verdade, né, os conetivos, a negação, propriedades das operações lógicas, etc. Aquela parte teórica. E aí tem aquelas regrinhas do e, do ou, a regra do condicional, do bicondicional, né? Quando é que um condicional é verdadeiro, quando é que é falso, e etc. Essa é a lógica chamada lógica matemática ou lógica simbólica, ou lógica formal, tudo isso é a mesma coisa. É uma lógica que tem uma série de conceitos básicos que a gente tem que saber de cor para aplicar depois nas proposições e etc. Equivalências lógicas. Então, esse é um tipo de lógica. Depois tem uma outra lógica, que eu batizei com o nome de lógica intuitiva, não é o nome oficial, mas normalmente eu chamo, para os meus alunos também falo para os meus alunos em lógica intuitiva. É uma lógica que não segue essas regrinhas que a gente decora da lógica básica, da lógica formal ou da lógica matemática. É uma lógica intuitiva porque tu consegue deduzir, né? Tu consegue fazer um raciocínio e deduzir algumas conclusões usando simplesmente o teu raciocínio lógico. Só que tem que ter muito cuidado, porque essa parte que eu chamo de uma lógica intuitiva é a lógica mais difícil que tem, sabe por quê? Porque eles podem colocar qualquer questão que eles inventarem para nós. Não é que nem a lógica matemática, a lógica simbólica, que tem aquelas regrinhas que tu segue aquilo ali, tu decora algumas propriedades, como por exemplo a propriedade contrapositiva do condicional, por exemplo, e aí tu mata um monte de questões só com aquela propriedade, tu vai mais ou menos direto ao pote, assim, né? Na lógica intuitiva, não. Eles podem cobrar uma coisa completamente esquisita que tu nunca ouviu falar. Porque não é aquela lógica da tabela verdade, do VOF, não é aquela lógica, entendeu? É uma lógica que tu vai ter que procurar ter um raciocínio lógico, sim, mas não usando aquelas regrinhas dos conetivos, etc, etc, a tabela verdade, nada disso. Tem algumas dicas, claro, na lógica intuitiva que a gente dá normalmente num curso mais extenso para orientar o aluno. Agora vocês vão ter que ter muito cuidado. Eu vou ler aqui para vocês para lembrarem. Essa lógica que a Carlos Chagas está cobrando em quase todas as provas que eles estão preparando, aplicando ultimamente, ela se divide em 3 itens. Uma é uma parte intuitiva, tá? Depois, a segunda parte é a parte que a gente chama o uso das funções intelectuais. E a terceira parte é um terceiro tipo de lógica, que é a argumentação lógica. Veja só, esses nomes aí. Quer ver? Os alunos normalmente ficam meio desesperados, me perguntam, professor, mas a gente não sabe o que vai estudar. Quer ver a primeira parte? Isso aí vocês vão ter que ter bastante cuidado nessa prova. Por exemplo, a parte 1, que eu chamo de lógica intuitiva, diz assim, na maioria dos programas, como eu disse, que a Carlos Chagas está colocando raciocínio lógico, é isso que eu li aí. Então a primeira parte, por exemplo, diz assim, ó, o que cai na parte 1? Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Olha só. Normalmente o candidato lê isso aí, ele não sabe nem o que eles querem dizer com isso. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas
para estabelecer a estrutura daquelas relações. Ponto. Essa é a primeira parte do raciocínio lógico que a Carlos Chagas está cobrando na maioria das provas ultimamente. Essa é a primeira parte. A segunda parte ele fala em uso das funções intelectuais. Aí ele fala em o uso do raciocínio verbal, raciocínio sequencial, raciocínio matemático, orientação espacial, etc. Nem vou ler tudo. Aí o cara pergunta, então o que eles vão cobrar sobre isso? Bom, aí cuidado, gente. Essa é a dica mais importante que eu vou dar para vocês nesse nosso encontro aqui. Cuidado. Nessa lógica, isso aqui eu posso apagar até, né? Acho que vocês já anotaram. É aqui na parte da lógica, como eu disse, que é o ponto mais difícil de dar dica para vocês. Porque é muito difícil a gente adivinhar o tipo de questão que eles vão te apresentar, porque é uma coisa assim, praticamente infinita, uma infinidade de opções que eles podem te cobrar, porque não tem fórmulas, não segue regras, tem alguns macetes que a gente usa com a prática, a gente ensina para os alunos, tal, alguns macetes assim, né? Que é a experiência do professor normalmente, mas não tem fórmula, não tem nada disso. Então eles podem cobrar assim, qualquer coisa absurda assim, que tu nunca viu na vida, né? E por isso essa é a parte mais difícil, tem que orientar vocês muito bem. Primeiro, a lógica, normalmente eu fiz aqui uma coletânea aqui de 8 concursos que a Carlos Chagas está preparando nesse momento, todas com raciocínio lógico matemático, como a Carlos Chagas está chamando, ó. Raciocínio lógico matemático. Muito bem. Eu coloquei ali, eu tenho 7 ou 8, que eu fiz uma análise. Tá. E aqui, como eu falei para vocês agora, vou colocar aqui o resuminho que eu tinha dito, ó. Normalmente tem essas 3 partes. O raciocínio lógico, vejam bem, o raciocínio lógico matemático que a Fundação Carlos Chagas está cobrando na maioria dos concursos que no momento estão preparando. Fui bem claro, gente? Tá. Então, eu dividi em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Muito bem. A Carlos Chagas não cobra quase nessas palavras que está no programa deles, eles não cobram quase aquela parte da matemática formal, matemática que eu falei para vocês. Aquele negócio de tabela verdade, VOF, né? Proposições, sentenças abertas, aquela parte de lógica não é a lógica que deverá ter na prova de vocês no domingo. Não é. Vocês cuidem, porque tem muitos colegas de vocês que estão estudando aquela parte e alguns estão estudando só aquela parte, e aquilo a Carlos Chagas não cobra quase nunca. Raramente tem alguma questão sobre aquilo. Quando eu disser aqui, essa parte, vocês me entendem que é tabelas verdade, VOF, né? Aquelas coisas, certo? Aquelas propriedades das proposições, isso aí a Carlos Chagas não cobra. O raciocínio lógico que eles cobram, o raciocínio lógico que se chama de lógico matemático, é mais questões do tipo, questões que envolvem, claro, às vezes não tem nada de matemática, às vezes é só raciocínio puro, mas cobra mais deduções a partir de questões que às vezes envolvem números, às vezes não, às vezes são legítimos problemas de matemática mesmo, que eles resolvem chamar de raciocínio lógico matemático, e às vezes tem questões também que avaliam a capacidade que o candidato tem de imaginar uma coisa, uma figura geométrica, inclusive, né? É muito comum eles colocarem questões envolvendo um quadrado, um retângulo, uma coisa assim. Não tem que saber nada de geometria, mas tu tem que tirar raciocínios em cima dos dados que eles fornecem. E essa é a parte que eles cobram mais. Quer ver? Eu vou... Claro, tem problemas do tipo assim, ó. Um crime foi cometido por uma pessoa apenas em um grupo de 5 suspeitos.
fulano, 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 etc. Perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. Esse é um tipo de problema de raciocínio lógico. O Armando disse, sou inocente. O Celso disse, Edu é o culpado. Juarez disse, Armando disse a verdade. E assim vai. Aí eles querem que tu descubra quem é o culpado, quem é o criminoso. Esse é um problema de lógica totalmente teórica. Totalmente teórica. É uma lógica intuitiva, mas é totalmente teórica. Não tem nada de matemática aí no meio. Mas tem outras questões que são verdadeiros problemas de matemática. Questões do tipo descobrir o próximo termo de uma sequência numérica. Problemas do tipo... Quer ver? Eu vou ler uma bem curtinha, só para terem uma ideia. Uma pessoa, ao fazer um cheque, inverteu o algarismo das dezenas com o algarismo das centenas. Por isso pagou a mais a importância de R$270. Sabe-se que os dois algarismos estão entre si, assim como um está para dois. Ponto. O algarismo no cheque, que está na casa das dezenas, é... Quer dizer, essa é uma questão que a gente tem que fazer por tentativas. Tu tem que fazer por tentativas essa questão. Tu diz assim, bom, as possibilidades são tais, 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 tais. Eu escrevi no cheque um número e tarará, então tu vai estudar as possibilidades desse número. Pode começar com 1, pode começar com 2. Questões assim desse tipo são questões puramente matemáticas. Mas não são questões que tu usa fórmulas. São questões que tu faz normalmente tentando descobrir uma lógica e às vezes até por tentativa tu faz. É muito explorada essa parte aí nas questões de raciocínio lógico. Vejam bem, vou repetir pela terceira vez e vou insistir. Não é aquela lógica de tabela verdade, VOF, o que é uma tautologia, não é nada disso. Eu alerto vocês que eu já vi vários candidatos estudando aquela lógica formal matemática, fazendo tabelinhas, verdade, tudo. Não é essa lógica. Não é esse raciocínio lógico, porque nesse enunciado que eu li para vocês, esse tipo de lógica não é aquela de fazer tabelas verdade. Eu estou bem preocupado dando essa dica para vocês, porque eu estou vendo muita gente estudar só aquele tipo de lógica, não tem nada a ver com aquela. O que eles podem cobrar daquela lógica é simplesmente a parte 3 aqui que eu não escrevi, que é aquela parte onde o cara te dá algumas premissas e tu tem que chegar a uma conclusão. Essa parte aqui, ó, que se chama de... vou escrever aqui, ó. Esse é o nome oficial, ó. Argumentação lógica. Essa parte aqui funciona assim, ó. Funciona assim, o cara te dá algumas coisas que ele chama de hipóteses ou premissas, e aí ele pergunta qual é a conclusão que tu pode tirar a partir daquelas premissas, ver se a conclusão está certa ou não. Bom, essa parte aqui é muito provável que seja a parte que eles te cobrem. Essa aqui é a parte menos cobrada, tá? Essas outras duas aqui que eles vão te cobrar mais, que é a lógica intuitiva e a lógica que usa as funções intelectuais, como eu disse. Né? Tem propriedades do tipo assim, ó. Analise os produtos dados na pirâmide ao lado, pirâmide de números assim, né? E descubra qual a soma dos algarismos do número 33, 333, 335 vezes ele mesmo. Quer dizer, umas coisas assim que não tem fórmula, não é para aplicar Bhaskara e equação do primeiro grau, do segundo grau, não é para aplicar logaritmo, não é nada disso. São questões que tu tem que deduzir na hora, a partir dos dados que ele te deu na questão. Essas questões é o que deve predominar. Questões que parecem muito com uma questão de matemática pura mesmo, né? Quer ver uma coisa interessante aqui, ó? Num mesmo instante, essa é uma questão da Caro Chagas, por exemplo, de um concurso bem recente. Num mesmo instante, 2 automóveis começam a rodar em uma estrada, um em direção ao outro, quando a distância entre eles é 480 km. Olha só, isso parece um problema de física até, né? Se a velocidade de um deles é 105 km por hora
e a velocidade do outro é 95 km por hora, após quanto tempo após a partida dos dois, eles se cruzarão nessa estrada? Quer dizer, o cara que olha isso ali vai dizer, não, mas isso é um problema de física. Também é um problema de física, mas é um problema que tu pode fazer simplesmente com raciocínio lógico, né? E uma equaçãozinha. Tu faz uma equaçãozinha ali, só que, claro, eu não vou explicar para vocês agora, porque isso aí não é o objetivo do nosso encontro, mas questões desse tipo. Né? Só para dar uma ideia. E o que deve predominar, então, são problemas assim, né? Um certo número de dados de 6 faces forma uma pilha sobre uma mesa. Aí ele diz, os pontos das faces opostas de um mesmo dado sempre totalizam 7. A face do dado da pilha que está em contato com a mesa é a do número 6, e assim por diante. Ele vai te dizendo um monte de coisa. Assim, depois ele pergunta algo lá referente a um dos dados ou a essa pilha de dados. Então, esse tipo de questão é que deve predominar na prova de vocês no domingo, e é o que está predominando na grande maioria das questões de raciocínio lógico matemático que a Caro Chagas está cobrando nos últimos concursos, né? Quer ver uma outra coisa interessante? Vou ler um outro enunciado aqui, ó. O número x tem 3 algarismos. Vejam bem. O produto dos algarismos de x é 126. E a soma dos 2 últimos algarismos de x é 11. Qual é o algarismo das centenas do número x? Quer dizer, ficou bem claro, né, gente, com essa questão que eu li. Esse é o tipo de questão que deve predominar, né? Além de algumas questões que tem que ter interpretação geométrica, como eu falei, né? Eles dão um cubo, eles dão um desenho qualquer lá, um conjunto de cartas, tem que descobrir qual é a carta que está virada ao contrário. Tu tem que descobrir um conjunto de cartas, o número e o naipe da carta, coisas assim. Coisas bem estranhas. E nessa parte aqui de argumentação lógica, nessa última, que é a parte que eles menos devem cobrar, eu dou um destaque sobre questões que tu pode resolver com desenhos de conjuntos, com diagramas lógicos. Se tu vai estudar essa parte, tu pode te limitar mais a resolver questões que tu pode pegar na internet, em apostilas de cursos que tu fez, em livros, questões que tu pode resolver usando diagramas de conjuntos. A gente chama isso aí de diagramas lógicos. Então, não entrar em muito detalhe da matemática formal aquela. Essa aqui é a única parte que usa a lógica formal, tá? É a única, ó. Ou a lógica matemática. Ó. Ou lógica simbólica. Então isso aqui deve cair muito pouco. E como eu disse, de preferência vocês dêem uma olhadinha de como é que se resolve questões assim fazendo desenhos de conjuntos, tá? Isso é uma questão muito provável que eles cobrem, mas uma só. Questões que tu resolve fazendo desenhos de conjuntos. Entende? Desenho de conjuntos, né? Aí depende, né? Às vezes tu usa um desenho assim, conjunto ABC, etc. Às vezes tu usa um desenho assim, conjunto A está contido no conjunto B. Isso aí depende da questão. Mas questões desse tipo aqui de argumentação lógica, premissas e conclusão, muitas vezes a gente resolve com desenhos de conjunto. Então essa parte aqui é que eles menos devem cobrar, essa parte 3. E as outras 2 partes são aquelas questões que eu li ali, né? Que aí tem uma variedade incrível de questões. Eles podem usar questões que medem a questão daquele tipo, qual das figuras acima se parece menos com a tal outra figura? Coisa de observação lógica e coisa assim. Qual o termo seguinte na sequência de números lá abaixo? Qual é o termo seguinte? Qual é o número seguinte? E assim por diante. Tá? E na parte aquela da lógica intuitiva, também tem umas questões por exemplo,
do tipo assim, ó. Ana, Bia e Carla têm cada uma um único animal de estimação. Uma delas tem um cachorro, a outra tem um gato e a terceira tem um jabuti. Sabe-se que Ana não é a dona do cachorro, Carla é a dona do gato. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Aí tu tem que descobrir qual é o animal de estimação que cada uma das meninas tem. Questões desse tipo, né? Então são questões desse tipo, são questões totalmente teóricas que a gente resolve na base da exclusão, vai eliminando as possibilidades, etc. Então o que tem de muito importante, porque a parte, vou repetir mais uma vez, a parte de raciocínio lógico é a parte mais difícil de dar dica para vocês. Mas vocês não cometam o erro que muita gente está cometendo, que estão estudando tabelas verdade, né? VF, etc. Tem gente que está estudando só isso e não vai cair praticamente nada desse tipo de lógica na prova. As questões de lógica são questões assim que parecem mais questões de matemática, inclusive. Questões que vão para esse lado, raciocínio lógico matemático. Ok? Certo? Então essa é a parte mais delicada que tem. Então essa é a dica que eu dou para vocês. E devem ter várias questões desse tipo de raciocínio lógico. Vocês deverão ter bastante questões desse tipo. Coisa tipo assim, 4 questões ou 5, depende. Tá bom? E, como eu disse, é muito difícil, então, porque entrar em mais detalhes aqui no raciocínio lógico, eu teria que mostrar para vocês exercícios, questões. E isso aí vocês têm que, então, procurar o material para estudar, mas não esquecendo que não é aquela lógica das tabelas verdade, etc. Não é aquilo que vai ser cobrado. Certo? É um outro tipo de lógica. Ok? Muito bem, pessoal. Então, eu desejo uma boa sorte para vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato. E vou torcer para que vocês tenham muito sucesso nas provas de vocês. Tá bom? Foi um prazer, então, ter essa conversinha rápida com vocês e tentar dar uma orientação, se bem que ligeirinho e muito breve, uma orientação que de alguma maneira possa orientar um pouco vocês, tá? Então foi um prazer.